Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, é um prazer para mim, para juntos refletirmos sobre essa obra nos domínios da mediunidade, psicografia do Chico Xavier e mensagens enviadas por André Luiz, esse espírito que foi designado para ser um repórter da vida espiritual, autorizado a nos enviar informações maravilhosas, muitas delas precoces. Essas obras contêm informações, inclusive de dados científicos que depois foram confirmados pela ciência. Nós temos um tesouro em nossas mãos. As obras dessa série A Vida no Mundo Espiritual, que são específicas do Espírito André Luiz, são muito ricas de informação. Eu sugiro quem deseja estudar a doutrina espírita, que estude as obras básicas. O Livro dos Espíritos é fundamental. O Evangelho é a parte moral da doutrina espírita. E essas obras do André Luiz, que começam com Nosso Lar e terminam com E a Vida Continua, são obras que, se forem bem estudadas, dão uma visão muito completa dessa realidade espiritual. Eu tenho dito que o que nós estudamos não é apenas a vida espiritual, é a nossa vida com uma visão mais ampla, é a realidade da vida. A nossa vida vai muito além dessa matéria física. Imaginem vocês, se vocês pudessem todos desdobrar conscientemente e ver a vida física na ótica dos espíritos e, ao mesmo tempo, viver a vida espiritual e depois retornar para o corpo conscientemente. Eu garanto que muita gente mudaria o comportamento, a maneira de ver a vida. Principalmente se do lado de lá pudessem visitar as esferas espirituais só da Terra, das mais felizes até aqueles umbrais mais profundos. Certamente isso iria sensibilizar espíritos, corações, que voltariam então para o corpo físico totalmente modificados com a visão da realidade da vida. Pois bem, vocês têm isso através dessas obras. As obras espíritas em geral, na verdade, falam dos primeiros planos espirituais. Falam muito de dor porque é a realidade do nosso planeta. Fala-se muito pouco de esferas mais felizes. E o Nosso Lar é justamente o início dessas esferas mais felizes, sendo que o Nosso Lar, a colônia Nosso Lar, ainda tem parte dela no umbral, naquelas câmaras de retificação, e também tem os setores já ligados à espiritualidade maior. Então, eu acredito que no futuro próximo nós teremos informações sobre essas esferas mais felizes. Eu queria chamar a atenção de todos vocês, antes de iniciar o capítulo 27, que nós vamos estudar hoje, que fala, o título é Mediunidade Transviada, fala do mercantilismo, principalmente com relação à mediunidade. E quando nós falamos de mercantilismo, o uso comercial da fé, isso se torna muito mais sério quando alguém pretenda, no intercâmbio mediúnico, no intercâmbio com os espíritos, tirar algum tipo de vantagem. Então, nós vamos fazer um estudo hoje sobre esse assunto. Mas todos vocês já repararam que nós estamos vivendo um mundo um pouco diferente. Eu não me refiro apenas com relação à pandemia, que abalou o mundo, praticamente parou o comércio mundial, gerou crise econômica em vários países, mortes, muita desinformação, muita briga de opinião, veio vacina, uma série de situações que, além dessa da pandemia, nós reparamos que o mundo está muito abalado. Parece que, eu vou falar assim de forma bem, talvez usando a gíria, o mundo está doidão. Parece que as pessoas, em geral, saíram um pouco dos eixos. Então, você vê muito desequilíbrio, você vê muito antagonismo. Eu diria que o amor esfriou.
A caridade esfriou. Nós temos uma competição mundial, né? De um lado a China, de outro lado os Estados Unidos, uma hegemonia tecnológica, econômica, e isso abala todos os outros países, mas o que eu estou falando vai além disso. Eu estou falando do comportamento humano. Nós percebemos isso na política, nós percebemos isso em outros setores. Devido à crise econômica, muitos donos de negócio faliram, tiveram que fechar seus negócios. Isso gera um abalo emocional muito grande. Outros continuam com seus negócios, mas a duras penas. Outras pessoas, com essa situação de terem que conviver mais juntos devido às restrições, que principalmente no início, né, para as pessoas saírem menos, ficarem em casa, coisas desse tipo, geraram abalos e houve muita separação. Em outros casos, isso ajudou a unir mais as pessoas. As crianças têm sofrido muito com essa situação, porque imagine você chegar ao mundo e naquela idade que você vai para a escola, onde você tem interação com as outras crianças, você brinca, tem a professora, um mundo novo que a criança começa a descobrir e, de repente, as crianças privadas disso. As crianças mais pobres, que muitas vezes não têm computador, não têm nenhuma televisão, não têm acesso à internet, como é que fica essa história do ensino à distância? E vejo muitas pessoas com depressão. Está muito comum isso, e eu sempre digo que a gente tem que respeitar quem tem depressão. E, junto a isso, infelizmente, nós temos visto muitos casos de suicídio, inclusive entre jovens e até crianças. Enfim, é um mundo conturbado de muita dor. Vocês que têm um nível de conhecimento um pouquinho melhor, para que serve esse conhecimento? O conhecimento serve, primeiro, para reflexão e para nós encontrarmos forças para resistir a esses momentos de dor maior, para resistir a essas loucuras que nos cercam. E temos que tomar cuidado para não sermos nós o agente da loucura, não sermos nós aqueles que vão gerar desequilíbrio. Nós estamos vivendo uma era que parece que, conforme está lá na Gênese, é nas entranhas da humanidade que ia se dar os grandes abalos da humanidade no fim dos tempos. E nós estamos vivendo o fim dos tempos, que é o fim de um ciclo, justamente o ciclo de dor, nessa transição por um mundo de regeneração. Então, o momento é um momento mesmo de muito abalo, intimamente, nas pessoas. Parece que essas energias do planeta fazem aflorar nas pessoas as suas dores, os seus fantasmas. E muitas vezes o inimigo não está lá fora, está dentro de nós. Então é o momento de nós trabalharmos essas dores, nossas culpas, os erros. Então eu conclamo todos vocês a mergulharem no Evangelho, né? Nunca a humanidade precisou tanto de Jesus. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos deixar um pouco de lado as conversas mais frívolas e procurar saber com o outro como é que ele está, como é que você está. Você está precisando de alguma coisa? Mesmo que você esteja sofrendo seus abalos, suas dores, mas nós temos que nos fazermos fortes por nós, por aqueles que nos cercam, que são mais próximos da família, e para todos os outros. Então é tempo de nós nos fortalecermos. Tudo isso tem um propósito. Deus sabe o que faz. Jesus está trabalhando como nunca. E Jesus, vocês sabem, não trabalha sozinho. Ele tem uma equipe espiritual enorme. Nós conhecemos muitos deles. Vou citar alguns.
Da nossa casa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Bassanufo, irmã Sheila, Meimei, Francisco de Paula, Vicente de Paulo e tantos outros. O nosso Chico, que já está desencarnado, e eu não vou entrar no mérito se Chico é Kardec ou não, alguns amigos próximos afirmam que sim, mas isso é uma outra discussão. O nosso Chico está do lado de lá. E o Emmanuel está encarnado desde o ano 2000. Portanto, no dia dessa gravação, o Emmanuel está aí com os seus 21 anos. E nós sabemos que o Emmanuel veio para trabalhar com mediunidade. Ele vai psicografar. E vai psicografar tendo como mentor quem? O nosso Chico Xavier. Mas não esperem que Emmanuel vai se revelar como Emmanuel e que Chico vai se revelar como Chico Xavier. Possivelmente, Chico vai se apresentar com outro nome, né? E Emmanuel vai ser apenas um grande médium, e talvez lá um dia vão desconfiar que ele é Emmanuel. Porque se ele se revela, e se Chico se revela, eles não vão ter paz. E as pessoas vão ficar procurando o Emmanuel, que está encarnado, dizem que em São Paulo, né? Para outras finalidades. E a mediunidade, ela é sempre usada pela espiritualidade superior para instrução, para conforto, para consolo, para abrir as mentes e os corações. Esse é o objetivo da mediunidade no Espiritismo. Sobretudo, revelar coisas novas a respeito da nossa vida, estendendo essa vida à vida espiritual, que é vida, e também para relembrar o Evangelho de Jesus. Com conhecimento mais profundo da vida espiritual, nós temos um entendimento mais profundo do Evangelho. E aí, conforme eu já disse, isso serve para quê? Para nós nos fortalecermos, para ampliar os nossos horizontes a respeito do nosso papel no universo. Nós somos filhos de Deus, somos seres do universo. Estamos sendo convidados pela espiritualidade superior para um outro padrão de pensamento. E para isso nós temos que domar as nossas más tendências, resolver as questões de mágoa, falta de perdão, julgamentos, tudo que nós temos feito ao longo das encarnações. O nosso passado está escrito. É um livro que está todo escrito. O presente nós estamos escrevendo. E o futuro é um livro com páginas infinitas, em branco, que nós vamos escrever. Se o nosso passado está um pouco triste, se nós não escrevemos coisas muito boas, vamos assumir o compromisso de, hoje, escrever coisas melhores. E nessa situação do mundo, onde as pessoas têm algumas, chegam até um certo desespero, muitas vezes procuram médiuns. E aí está um problema, porque se o médium não está bem preparado, se ele não estuda, se ele não está numa casa espírita, se ele não tem um compromisso com Jesus, porque a mediunidade na casa espírita, nós dizemos que a mediunidade com Jesus, essa pessoa que já está cheia de dores, pode cair na mão de uma pessoa que ou não é a bem dizer um médium, é um embusteiro, ou então até que é um médium, mas que pela sua condição moral não está envolvida com espíritos superiores. Esse médium até se comunica com os espíritos e começa a fazer consultas, só que esses espíritos não são espíritos elevados. E aí isso pode se tornar um problema, e normalmente isso acontece muito grande, para aquela pessoa que no desespero confia naquele médium. Então, muito cuidado com essa situação de, por exemplo, um caso clássico que é comum e compreensível, a pessoa perde um ente querido. A primeira coisa que ela quer é uma comunicação do ente querido. E muita gente que não conhece a casa espírita acha que na casa espírita as pessoas ficam recebendo mensagem do lado de lá o tempo todo sobre seres que partiram. E não é bem assim.
como disse o Chico, e todo mundo sabe disso, né? O telefone toca de lá para cá. Em alguns casos, é até permitido. Agora, quem partiu sente falta de quem ficou aqui e está seguindo o caminho. Mas lá na frente, todos vão se reencontrar. Eu sempre digo, Deus não mata seus filhos e não afasta aqueles que se amam de verdade. Então, os reencontros fazem parte da nossa vida, da nossa existência, e a propósito eu digo que isso é uma das coisas mais bonitas, mais emocionantes que existem, voltar para a pátria espiritual e você reencontrar com quem você ama. Um marido, uma mulher, um pai, uma mãe, um filho, uma avó, seja lá quem for, né? E isso é que forma a grande família espiritual. É o que une os espíritos, é o amor. Então, muito cuidado quando, numa situação de dor, alguém queira procurar um médium e, no desespero, acreditar em qualquer coisa que venha do lado de lá. Então, esse capítulo, essa introdução toda, é para falar desse capítulo, Mediunidade Transviada, que nos fala do seguinte, sobre o mercantilismo. Então, existe um grupo, uma reunião mediúnica, que não são médios muito equilibrados. Os médios têm comunicação com o mundo espiritual de verdade, mas como eles estão muito indisciplinados e muito assim voltados para os interesses materiais, eles se cercaram de espíritos inferiores. Gente, Dr. Bezerra, que é um espírito, por exemplo, que está trabalhando muito com um grupo dele, principalmente pessoas que estão com doença física, emocional, é um espírito que vem tratar da gente. Ele não vai numa reunião mediúnica para atender uma pessoa que quer saber disso, daquilo, que é um emprego, que está pedindo coisas fúteis. Esses espíritos superiores, eles querem nos ajudar a cuidar do espírito. Eles veem a nossa evolução. Eles não vêm para tirar a dor da nossa frente. Eles vêm para nos ajudar a suportar a dor, ou até diminuir a dor. E em alguns casos específicos, e isso tem um motivo, até para tirar a dor da nossa frente, para nós caminharmos mais um pouco. Mas eles não vêm nos ajudar a ganhar na loteria, a ganharmos mais dinheiro, trazer o marido que se foi, ele vai voltar em 3 dias. Não existe isso com relação à espiritualidade superior. Eles sempre vão nos dar conforto, consolo, orientação, nos ajudar a transmutar energias. E aquela história, se você pedir a Deus para Ele te dar humildade, Deus não vai te dar humildade, mas Ele vai te dar as condições para você exercitar a humildade. Se você pedir para Deus para você perdoar alguém, Ele não vai te dar o perdão de graça, mas vai te dar as condições, a inspiração para você perdoar alguém. Se você pede para Deus te fazer feliz, Deus não vai te fazer feliz, mas Ele vai te dar as condições para você desenvolver em você a felicidade. Deus, Jesus, a espiritualidade superior, que estão todos conectados, é assim que eles agem conosco. Então, esse grupo atendia os caprichos dos desencarnados, coisas, vamos dizer, fúteis. E tem um guardião, um espírito, esse mais elevado, que olha para esse grupo e tenta inspirar o médium desse grupo. Esse guardião, o nome dele é Cássio, nesse capítulo. E o médium, que é um médium que talvez seja o principal, o nome dele é Quintino. Nós sabemos que esses nomes são todos fictícios, né? Mas as histórias são reais. Essas histórias da série André Luiz são reais, mas os nomes são fictícios. O próprio nome André Luiz não é um nome real. André Luiz era o nome do irmão do Chico Xavier. E quando o espírito se manifestou, né, com o Chico, e o Chico perguntou qual era o nome dele, ele falou: pode dar um nome qualquer. Qual o nome do seu irmão? Um dos irmãos, né? André Luiz. Então adota esse nome. E o espírito André Luiz, na verdade, foi um médico que viveu na Terra. Não vou entrar aqui nas hipóteses de quem ele foi. Alguns afirmam
foi até Carlos Chagas, não sei, mas foi um médico aqui da Terra e não tinha esse nome André Luiz. Então todos os nomes aqui são fictícios, mas as histórias são reais, tá bem? Então esse grupo, ele, na verdade, o que acontecia? Os espíritos que atendiam esse grupo, eles se achavam mentores desses médiuns. Na verdade, os espíritos estavam fascinados pelos médiuns. Olha que situação complicada. E não eram os espíritos superiores. E o que causou isso? Os médiuns indisciplinados, médiuns que provavelmente fora dali não tinham uma vida muito regrada. Então houve uma combinação entre esses espíritos desencarnados e encarnados que num processo de fascinação mútua e de vampirização mútua geraram uma situação muito difícil. Então eu vou assim relatar de forma geral o que está nesse capítulo, então vamos lá. Ele começa assim: descer à noite totalmente, quando penetramos a estreita sala. Isso é o André Luiz com aquele amigo dele, o Hilário, os dois tinham sido médicos aqui na Terra, e junto com Aulus, né? E aí naquele ambiente ele viu várias entidades em meio dos encarnados, mas essas entidades, esses espíritos, em lamentáveis condições. Eles que estão um pouco melhor, que vêm do nosso lar, e o Aulus, que já é um espírito mais elevado, eles olham aqueles espíritos e falam, coitados, né? Que condições lastimáveis, lamentáveis. E esses espíritos eram os tais que se achavam os mentores dos encarnados. E eles dizem que eles até pareciam inferiores aos homens e mulheres que faziam parte da reunião. E tem lá o Cássio, que é aquele guardião do grupo, né? E o assistente então se aproximou e há o seguinte diálogo. O orientador do André Luiz e do Hilário fez algumas perguntas e ele disse assim: por enquanto não tem nenhum progresso, né, nesse grupo, não obstante os reiterados apelos à renovação. Quer dizer, esse Cássio, que esse sim é um espírito mais elevado, está o tempo todo intuindo aquele grupo, o médium, para mudar a situação. E aí ele vai falar assim: temos sitiado o nosso Quintino, que é o médium, com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento desta natureza. Aí Aulus buscou reconfortar esse mentor, que tentava de tudo para aquele grupo mudar de caminho, e convidou então o André Luiz e o Hilário para observar. Aí ele vai dizer assim, que os recintos se revestiam de fluidos desagradáveis e densos. 2 médios davam passividade a companheiros lá do plano espiritual. E eles convertidos, esses espíritos, em verdadeiros criados do grupo. Como se fossem assim, assalariados, talvez para serviços menos edificantes. Entidades diversas, nas mesmas condições ruins, lamentáveis, enxameavam em torno deles. Quer dizer, tem um grupo de espíritos ali em mau estado, e ele vai dizer que o fenômeno da psicofonia era ali geral. Psicofonia é aquela mediunidade que o espírito fala, né? E o médium traduz, quer dizer, o espírito emite o pensamento dele e o médium fala. O espírito fala através do médium. Então, você tem vários desses médios desdobrados, mantinham isso ali no ambiente, se alimentando daquelas emanações fluídicas. Quer dizer, um trabalho mediúnico totalmente desequilibrado. Gente, isso só vai acontecer num grupo que realmente, numa casa em que a direção não esteja prestando atenção ao trabalho, ou que esteja envolvido nisso, e um grupo que esteja totalmente desviado, desconectado dos mentores,
né? Como existem pessoas na rua que nem conhecem o espiritismo, que são médiuns e que sofrem a influência dos espíritos, às vezes as pessoas se agrupam e vão usar a mediunidade de uma maneira totalmente equivocada. Então não é isso, não é esse perfil das casas espíritas. Se isso acontecer em algum lugar, é por total desvio, por total falta de estudo, de interesse e outras situações. Então esse capítulo é mais um alerta, vocês entenderam? Fiquem tranquilos com relação aos trabalhos nas casas espíritas, sérios, etc. Cabe aos grupos das casas tomarem cuidado. Por isso que a gente enfatiza tanto o estudo. Inclusive essa obra é uma das muitas, né, obras riquíssimas que servem justamente para disciplinar o trabalho mediúnico. E o trabalho mediúnico ele tem que começar com a disposição de cada participante de mudança, de conexão com o alto, de levar o trabalho a sério, de reforma íntima, prece, muita prece, conduta, apesar das nossas imperfeições. Não precisa ser anjo, nós ainda estamos distantes disso, mas não cometer certos erros, policiar mais os pensamentos, as atitudes, trabalhar no bem, caridade, isso tudo ajuda muito o trabalho mediúnico. Mediunidade é planejada na espiritualidade, é uma condição orgânica, é glândula pineal que vem com os cristalzinhos, são outras características do médium de desdobramento, isso dá a condição da mediunidade, isso é programado, isso é planejado. Para quê? Para aquele espírito que está reencarnando, que vai desenvolver, que vai aflorar aquela mediunidade, para ele usar isso para o bem dele e para ajudar. É uma oportunidade que o espírito tem de, vamos dizer assim, muitos erros do passado serem compensados com o amor, com a prática do bem. Sempre a mediunidade com essa finalidade, a não ser aquela que nós já estudamos, a de expiação, que o médium é um canal aberto, se manifesta um monte de espíritos e aquilo ali vem como uma expiação mesmo, como dor que o espírito precisa passar. Fora isso, a mediunidade é para o que nós já falamos: consolo, conforto, informações elevadas, transformação do médium, do grupo, e quando são médios, como Divaldo Franco, Ivone Pereira, Chico Xavier, é para trazer informações novas do alto. São missionários mesmo que vêm para abrir a mente e mostrar um caminho novo. E esse é o objetivo da doutrina espírita, mostrar um caminho novo que, na verdade, é a volta a Jesus, mas naquele evangelho original, não aquilo que foi deturpado e transformado no homem, uma série de coisas que geraram guerras, conquista, sangue, riqueza, poder. Não é esse o Jesus que nós conhecemos. O que conhecemos é o Jesus do trabalho do bem, da humildade, o Jesus que se coloca no mesmo plano dos outros irmãos, embora seja co-criador do planeta Terra, dirigente espiritual da Terra, um espírito ligado diretamente a essa inteligência suprema, que nós chamamos Deus, e ligado aos seus irmãos, seus espíritos crísticos, aquela comunidade de espíritos puros, eleitos do Senhor, como diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, que na verdade são irmãos nossos que galgaram toda a escala evolutiva que nós ainda vamos galgar em milhares de anos, de séculos, para atingir uma condição de conhecimento, de amor, que até foge à nossa compreensão. Esse é Jesus. E esse Jesus, então, nos convida para nós revivermos aqueles ensinamentos dele, conhecermos esses ensinamentos, mas colocarmos em prática. E mediunidade em casa espírita é mediunidade com Jesus. Não existe mediunidade, trabalho na casa espírita, cujo foco não seja o amor, o acolhimento, principalmente aos espíritos que estão sofrendo, que tem, na maior parte das vezes, relação com as pessoas que vão na casa espírita e relação com os próprios médiuns. Então, mediunidade é uma baita oportunidade para o médium servir e ele aproveitar de uma maneira maravilhosa a sua reencarnação. Mas, nesse caso aqui, os médiuns se desviaram.
né? Então esse capítulo é até muito bom para o momento que nós estamos vivendo de muita dor, em que a pessoa com o coração fragmentado por várias situações de trabalho, financeira, de doença, de depressão, de perdas, de decepções, às vezes vai lá, bate numa porta e acredita em qualquer um, e daqui a pouco está pagando para receber tal informação, pagando. Não paguem. Pagou, não há mediunidade com Jesus. Quem é aí que acha que um espírito superior precisa de dinheiro, precisa de pagar? Que história é essa, né? Então é muita desinformação, infantilidade, mas compreensível, né? Compreensível, mas não entrem nessa, tá bom? Contato com o mundo espiritual para nos dar força, para nos elevarmos, e aí a gente supera as dores. A dor que, num determinado momento, parece insuportável, daqui a pouco o espírito está suportando. E daqui a pouco ele está até olhando, até que essa minha dor não era tão grande, né? Porque vem outra, e você fica com saudade da dor anterior. Eu era feliz e não sabia. Quem é que já passou por essa situação? E nós temos que olhar a dor dos nossos irmãos também. E é um grande mérito, mesmo quando você está com o coração ferido, quando você está sofrendo, mesmo assim, você estender a mão para o outro. Isso é um grande mérito. Nenhum dos grandes médios teve facilidade, né? Lembram do Chico com o olho sangrando e o Emmanuel? O Emmanuel falou isso de uma maneira não como muita gente interpreta, né? Você está reclamando, Chico, você tem o outro olho, vai trabalhar, vai psicografar. Aí Chico desencarnou com 90 e poucos anos, né? Com os 2 olhos enxergando. Emmanuel sabia o que ia acontecer. Mas o que ele quis dizer, você não vai ter moleza, você vai ter que passar por essas situações. Você veio para dar o exemplo também, né? Então o Chico não enriqueceu com as obras. Olha a diferença para esse grupo que vem pedir favores. Ele ajudou muita gente, ajudou a FEB, ajudou instituições. Todo o dinheiro arrecadado com as obras do Chico está espalhado por aí na forma de amor. Então o Chico se doou, né? A maior parte de nós não está preparada para isso. O Divaldo Franco tem a sua história também, fundou a Mansão do Caminho, uma vida dedicada à propagação da doutrina espírita, do Evangelho redivivo, né? Então, quando você vê um grupo mediúnico muito desequilibrado, são crianças espirituais ali que não entenderam o que estão fazendo, tá bem? Então, nesse capítulo, eu peço que vocês leiam, vai ter essa situação, né, de pessoas que vão pedir coisas sem muito sentido num contato espiritual. Então tem um caso, por exemplo, que tem uma entidade e a pessoa pedindo coisas para o espírito, né? Aí a pessoa vai dizer assim, já vai para 4 meses que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. Está cobrando o espírito, tem 4 meses que eu estou esperando a resposta daquele emprego. Entretanto, até hoje, você não consegue liquidar o problema. Aí o espírito vai falar assim, que deseja que eu faça? Aí a pessoa vai falar para o espírito, sei que o gerente da firma é do contra, me ajuda, inclina ele a se simpatizar pela boa solução do meu caso. Aí nisso já entra outra senhora, né, com outra solicitação. Meu amigo, conto com você, sou mãe, não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. Ela não gosta do cara que a filha está apaixonada, né? E vai pedir o quê? Não dá para você afastar esse abutre da minha filha? Eu estou usando outros termos mais parecidos com os que estão aqui na obra. Vocês estão sentindo o tipo de solicitação para os espíritos? E tem gente que vai num suposto grupo mediúnico, ou num grupo como esse, que realmente os espíritos estão lá, para pedir esse tipo de coisa. Você acha que um espírito superior vai atender a um pedido desse para afastar o abutre da filha? Isso é uma questão familiar, a filha tem que resolver, não é? Aí vai querer que o espírito interfira nisso? Se interferir para fazer bobagem. E aí que começam, todos são responsáveis,
né? Então, a ignorância, a falta de estudo, a falta de entendimento do que é a vida espiritual. Então, todos vocês que estão mais esclarecidos, se conhecerem alguém, se tiverem contato com alguém que esteja seguindo esse caminho, pagando para ter informação, oriente a pessoa com muito jeitinho e deixa o livre-arbítrio da pessoa, mas você já tem conhecimento suficiente para orientar. E vocês, então, eu nem vou dizer, né, para não entrar nessa, não cair nessa. Mediunidade é coisa muito séria, é planejamento reencarnatório, é usado para você ter contato com a espiritualidade superior, principalmente nesse momento de transição, onde a espiritualidade superior está mergulhando nos umbrais, fazendo um trabalho muito sério, muito difícil, muito desgastante para eles, e ter médiuns equilibrados, com estudo, firmes, é tudo que eles precisam. Na verdade, eles e nós somos espíritos. A diferença é que nós estamos do lado de cá agora, como o Chico Xavier e Emmanuel. Nesse momento, Chico Xavier está do lado de lá, e Emmanuel agora está do lado de cá. E Emmanuel brincava com o Chico, né? Falava, você não sabe a dificuldade que é conseguir passar minhas mensagens para você, né? Provavelmente Chico agora vai falar, você não sabe, Emmanuel, a dificuldade que é eu passar as mensagens para você. Porque mergulhado na carne, né, a nossa potencialidade de espírito faz isso, diminui. Então a carne é um limitador, como dizem alguns, um quebrador de luz. Essas energias, todo o potencial do espírito fica muito restrito quando a gente está mergulhado na carne. Então, vou ler aqui mais um comentário. E aí já é dos espíritos que estão lá acompanhando esse grupo, né? O André Luiz vai dizer assim, aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Ele está dizendo o seguinte, essas coisas que eles estão pedindo para os espíritos, que estão desencarnados, eles teriam coragem de pedir isso para alguém que está encarnado? Esse tipo de coisa, né? Por exemplo, essa mãe que não quer que a filha case, será que ela chegaria para um parente e falar, afasta esse cara da minha filha? Não ia fazer isso, né? Mas se sente na condição de pedir isso para os espíritos. Olha que pedido. E continuando, André Luiz, não estariam ultrajando a oração e a mediunidade, porque nisso tem oração também, viu? Para fugir aos problemas que lhes diziam respeito? Não dispunham acaso de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar e mover na gleba do mundo? Aulus, então, registrou essas reflexões amargas, né, de André Luiz, e vai dizer assim, um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aqui, nós estamos no capítulo 27, nós estamos chegando no finalzinho do livro e no final desse trabalho do André Luiz, nessa vinda ao plano físico, para aprender um pouco. Não se esqueça o seguinte, que André Luiz estava na colônia Nosso Lar, teve aquele processo dele de recuperação, e então chega um momento que ele está habilitado a aprender mais. É quando ele vem à Terra, lembram disso? Enquanto a esposa dele já casada, ele se revolta, depois ele se dá conta da situação, volta e trata aquele atual marido da esposa dele que ficou aqui, porque ele estava doente, fluidifica a água, e ele faz isso durante dias. E quando ele fica bom, ele retorna para o nosso lar. Quando ele retorna para o nosso lar, ele é recebido por todos. E ele recebe lá um embleminha, não, agora sim, agora você é cidadão do nosso lar.
E ele começa a aprender coisas novas, então é planejado a vinda dele para o plano físico, para acompanhar trabalhos em casas espíritas, para ele aprender. E é disso que trata o livro. Então, nós estamos chegando já no final desse ensinamento todo, dessa primeira vinda dele, em que daqui a pouco ele vai se despedir do Aulus. Aí encerra o livro, porque ele vai retornar para o nosso lar. Então, o Aulus está dizendo aqui, André Luiz, para completar esse trabalho todo, esse ensinamento que você e o Hilário estão tendo, eu não poderia deixar de mostrar para vocês um grupo desequilibrado, um grupo que não está trabalhando com Jesus, um grupo que está em conluio com entidades que, na verdade, são ignorantes, que até se acham mentores desse grupo, num processo de vampirização mútua. Então, faz parte do aprendizado do André Luiz e do Hilário assistir a um grupo desses, que eu digo, em casas espíritas sérias e tal, isso não vai acontecer. Seria, assim, falar um termo aqui, uma zebra muito grande, né? Normalmente isso é um grupo pequeno, está começando num lugar onde as pessoas que se reuniram não têm um compromisso muito de transformação e, de repente, montam um grupo, tem mediunidade mesmo, mas estão naquele processo de uma obsessão mútua, de uma vampirização mútua, né? Provavelmente vão ser orientados e, num futuro, vão ser tirados dali, vão ser desfeitos e, de repente, vão até seguir um outro caminho, né? Mas isso acontece? Acontece. Acontece em grupos e pessoas isoladamente, que fazem determinado trabalho e cobram por aquilo, que até tem mediunidade. Mas qual é o espírito que vai estar junto dessa pessoa? Se ela estiver fazendo de coração, sem cobrar, orientando, consolando, tudo bem. Mesmo assim, o trabalho mediúnico não é para ser feito isoladamente. Tá? Pode acontecer uma pessoa que já participa de uma casa espírita, uma situação específica, mas não uma coisa contínua. É um trabalho para ser feito em grupo, sempre com outras pessoas com experiência, sempre se policiando, estudando junto, orando junto, trabalhando no bem, que é importantíssimo para o médium. Para ele não virar profissional da mediunidade, só faz aquilo e não arregaça as mangas para meter a mão na massa, para ajudar quem sofre. Então é muito importante para o médium ele também ter atividades, trabalho no bem. É o que o Chico Xavier fazia, né? Ia servir sopa na rua, atender as pessoas na fila, atendimento fraterno no meio da rua, que o Chico fazia. Divaldo também, trabalho, fundou a Mansão do Caminho. Vocês já imaginaram a dificuldade que é ter uma mansão do caminho? É lógico que hoje ele não faz aquilo sozinho, mas como é que ele começou? Lembram do filme? Entrou numa casa de prostituição, ajudou uma criança, né? Então, o começo é sempre muito árduo. Aqui mesmo no MAP, quando o nosso dirigente conta como a casa começou há mais de 30 anos, o local que eles se reuniram, as dificuldades, nada é fácil, né? Mas a dedicação, a persistência e principalmente a conexão com o alto, a confiança, dão as condições para que o trabalho seja bem desenvolvido. Mas quando você cai nas mãos de alguém que está com a mediunidade totalmente desequilibrada e quando você mesmo procura uma orientação da espiritualidade para coisas fúteis, né? E como é que a gente percebe isso? Quando há cobrança, quando envolve dinheiro, esqueça, meu amigo, não vai ter espírito superior envolvido, né? O que não evita de, por exemplo, a pessoa aí pedir uma orientação. Aí eu vou falar uma coisa, né? Nas casas de Umbanda, dos nossos irmãos da Umbanda, é comum. A pessoa vai lá, senta num banquinho, aí a vovó, o preto velho, ali tem espírito. Quando é um trabalho feito com amor, por uma casa que está ali, isso acontece e tudo bem, é válido. Né? A pessoa quer uma orientação, ela quer um contato mais direto e às vezes faz muito bem aquele espírito junto daquela pessoa, né? Isso é válido. Agora, nós temos que aprender a lidar com as nossas dores e entender que a mediunidade, na casa espírita, a mediunidade com Jesus é um trabalho de amor e é uma oportunidade para o médium.
e não para coisas como essa que nós estamos vendo nesse capítulo. Então eu sugiro que vocês leiam esse capítulo, tá? Reflitam sobre isso e tenham bastante força para esse momento de muita dor do mundo, de loucuras, de desequilíbrio, de muita gente descompensada, e todos nós temos que vigiar e orar, e temos que cuidar de nós e estender a mão a quem precisa, mas se for através da mediunidade, que seja um grupo organizado que estuda numa casa, numa vibração positiva, e aí sim, mediunidade com Jesus. E não se esqueçam que participar de uma reunião pública, palestra, tomar passe, coisas simples assim, você já está envolvido com a espiritualidade ao fazer isso. E você vai ser inspirado. Todos vocês têm um anjo da guarda, um espírito protetor, e vocês são espíritos. Tão espíritos quanto aqueles que a gente pede ajuda. A diferença é que nós não somos fortes o suficiente ainda, pelo menos a maior parte de nós. Não amamos como eles, não temos o conhecimento deles. Então a diferença é moral. E para isso nós estamos encarnados, para nos elevarmos moralmente e adquirirmos conhecimentos. Então, nesses momentos de transição planetária, de fim de um ciclo, fim dos tempos, sejamos os servidores, sejamos os trabalhadores do Cristo, mesmo passando por situação de dor. Tenham forças, vocês não estão sozinhos, de verdade. A espiritualidade está com vocês, Jesus está no leme desse mundo, tudo isso que está acontecendo estava previsto, estava tudo previsto. E tenham fé, acreditem em Deus, mas acreditem em vocês também, na capacidade que vocês têm de mudança, de transformação, de superar decepções, tristezas, dores, amarguras, né? Vamos cuidar de nós e vamos cuidar daqueles que nos cercam, e mediunidade é mediunidade com Jesus. Bom, nosso tempo se encerrou, né? Eu queria agradecer a todos aí que nos acompanharam nessas reflexões. Que Jesus então abrace a todos, ilumine os lares, os corações de todos vocês, seus familiares, entes queridos. Obrigado aí pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.